Oi, pessoal, eu tô na segunda live. Boa noite, tudo bem com vocês? Tive que reiniciar porque travou, na verdade. Então vamos lá, nós vamos começar novamente a live. Boa noite a todos. Maria Lopes, a Lorena, Lisbeth, travou tudo, gente. Fui convidar a psicóloga, mas infelizmente travou, né? Então nós vamos começar a nossa live novamente para falar sobre criação de filhos. Então, enquanto você vai entrando, vão compartilhando o vídeo. Já estava dando uma audiência boa, né? O pessoal estava entrando, estava sendo legal, mas travou tudo. Então, nós vamos começar novamente a nossa live. Então, a Lorena Souza, a Lisbeth, Lorena Marçal, vamos compartilhando, pessoal. Luiz Panice, Daniela Aragon, Simone, Fabiola. Vou compartilhar, tá bom? Terezinha, Sueli. O pessoal vai entrando novamente. Então, a Betânia, mamãezinha, Maria Lopes, apareceu, Lúcia Bravo. Então, assim, o que aconteceu? Tava travando, né? Tava travando e eu tive que reiniciar. Então, vamos lá. A Michele Oliveira. Eu quero falar aqui um pouquinho nessa noite sobre criação de filhos. Então, Você tava colorida. Eu não sei o que aconteceu. Maria Lima. Eu quero falar aqui um pouquinho do que eu já vivi. O que você tá passando hoje, né? Com os seus filhos. Eu já vivi isso. Eu já passei isso. Já tenho uma filha, né? De 20 anos. Casada. Vai se formar o ano que vem. E não deixei nenhuma criança no Brasil, vim para os Estados Unidos e ela já tinha 18 anos de idade, já estava bem resolvida. Então, o que você está vivendo aí com seus crianças, com os seus pequenininhos, eu também já vivi isso. Pessoal, reiniciei, tive que voltar novamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os mitos e sobre as verdades, sobre mentiras, do que nós pais falamos no nosso dia a dia. Quais são os mitos? Quais são os erros? Quais são as verdades? Então é isso que nós vamos abordar nesses 2 dias. Hoje, nessa live, e amanhã. Então você não pode perder o vídeo de amanhã, que é continuação de hoje. Se você perder amanhã, aí vai ficar sem entender, tá bom? Então, vamos lá. Fernanda, eu estava vendo o final, o outro perdi o começo desse. Eu não entendi o que aconteceu, gente. Mas tá bom, vamos lá. Depois eu vou excluir aquele. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre esses mitos. Quais são os mitos que nós, pais, colocamos, abordamos no nosso dia a dia e na criação dos nossos filhos? Vamos lá. O primeiro mito é: eu não posso corrigir os meus filhos, porque se eu corrigir os meus filhos, eles vão crescer traumatizados, eles vão ter trauma emocional. Então, muitas pessoas têm esse mito, essa mentira, essa falha de não corrigir os seus filhos quando é pequeno, por medo deles crescerem traumatizados. Eles acham que vai causar trauma emocional. Isso é tudo mentira, gente. Então, isso é um mito. Você pode sim corrigir os seus filhos. Sabe por quê? Porque se você não corrigir seus filhos agora, enquanto eles estão pequenos, enquanto o caráter dele está se formando, você vai ser chamado diariamente na escola. Sempre você vai estar sendo chamado ali na sua escola. Os professores vão mandar cartinha: olha, seu filho bateu no outro aluno. Olha, o seu filho roubou a borracha do amiguinho. O seu filho jogou o prato de comida no chão e não. O seu filho é sem educação. O seu filho está falando palavrão. O seu filho é mal educado.
seu filho está fazendo isso e aquilo. Isso, por quê? Porque você acha que não deve corrigir os seus filhos. Precisa sim corrigir os filhos? Precisa. Hoje, né, tem um partido aí que fica meio contra a... Não pode corrigir os filhos, não pode dar uma palmadinha, não pode puxar a orelha, não pode fazer isso. Mas deixa eu te falar, a gente precisa corrigir os filhos. Qual é a forma correta de corrigir os filhos? Nós, pais, precisamos ter autoridade. Não é gritar. Menino, cala a boca, menino, faz isso, menino. Não, você não precisa erguer o tom da sua voz para corrigir seu filho. Você não precisa gritar. Tem pais que somente de um olhar. Eu me lembro quando eu era criança, eu olhava para minha mãe. A minha mãe fazia um olhar tão tenebroso que eu me desconcertava com uns 100 metros de distância. Eu já entendia tudo só com o olhar da minha mãe. A forma que ela me olhava quando eu deixava a comida no prato. Se eu deixasse a comida no prato, eu pedia para repetir. E eu ia lá, dava uma colherzinha e deixava a comida no prato. O olhar dela, ela tinha tanta autoridade que eu conseguia entender, decifrar o olhar da minha mãe. Ela tá ao vivo aí, ela vai falar algumas coisas, ela vai falar dos puxão de orelha. A Sônia, um olhar bastava. Um olhar, gente, um olhar. Já dizia tudo. Que eu não poderia deixar aquele prato com comida ali. E hoje não. Hoje as mães deixam, não é verdade? As mães deixam os filhos desperdiçar comida. Eu tava explicando pro meu esposo é mexicano e ele sempre deixando comida no prato, Eu falei, olha, o Rani, chama ele de Rani, é o seguinte, lá no Brasil nós temos uma cultura diferente, nós não deixamos comida no prato. Por quê? Porque se você deixar comida no prato, é uma falta de respeito, até com Deus, porque você está desperdiçando comida. Quantas crianças pobres, quantas pessoas não têm o que comer e você deixa bolacha no chão, joga resto de comida, criança deixando pedaço de banana em cima da mesa, jogando os alimentos no chão. Então, assim, é uma questão de você ensinar. Uma questão de você ter autoridade. Uma questão, quando o seu filho tá dando birra, tá gritando, esperneando, ele começa a gritar e espernear com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, o seu filho ele já começa a demonstrar as asinhas, né? Já abrir as asinhas, começa a gritar, espernear, e já começa a empinar as perninhas pra lá, e dar birra, e retorce por um lado e já começa a berrar. Se você não ensinar, você vai passar vergonha no supermercado, você vai passar vergonha na igreja, você vai passar vergonha na fila do banco. A minha filha passou vergonha em mim uma vez. Uma vez foi suficiente dela passar vergonha em mim. Foi na fila de um banco. Tava eu, o pai dela e ela lá na fila do banco. De repente, essa menina queria ir embora. E queria chupeta, e o bico dela tava no carro. E essa menina começou a espernear. E eu falei, eu não vou falar nada. O pai dela foi lá, abraçou ela, conversou com ela no ouvido dela, ensinou. Acho que ela tinha 1 ano e meio. E falou umas coisas no ouvido dela, essa menina quietou, acalmou, e assim, autoridade. Se nós, pais, não usar a nossa autoridade para ensinar os nossos filhos, não é você gritar, não é você usar, como se fala a palavra? Autoritarismo, não é? É isso, eu acho que é a palavra certa. É diferente, não é você bater na frente dos outros, não, eu tenho que bater, eu tenho que espancar, não é isso. Você corrigir não é você espancar. Você corrigir seu filho não é você gritar.
corrigir seu filho é você conversar, você ter domínio próprio mas eu não consigo, é porque você não tem filho custoso igual os meus. Às vezes você tá falando isso, né? Mas é porque você não teve filho. Gente, já peguei menino birrento, já peguei. E eu vejo a forma, né, das mães tratarem os filhos, gritando, cala a boca, menina indecente, gritando o tempo todo. Existe uma cadeirinha, que você pode comprar uma cadeirinha e deixar ela no cantinho, no cantinho, e ensinar o seu filho rebelde, né, ensinar o seu filho ali a respeitar no horário da comida, lá na escola. Não adianta. O nosso campo missionário, o maior campo missionário é dentro da nossa casa. São os nossos filhos. Tá entendendo? Então, não adianta a gente querer fazer outras coisas. A gente precisa cuidar primeiro dos nossos pequeninos. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a lidar, né? Hoje as pessoas elas querem muito filho. Eu quero filho. Mas não sabe nem... querem filhos, mas não consegue administrar as suas crianças. Não consegue ter diálogo. Precisa ter diálogo. Se você não corrigir, se você não falar com autoridade, ensinar a criança com um olhar. Eu estava falando aqui no começo do vídeo, falando que a minha mãe, ela me ensinou desde pequenininha, com um olhar eu já entendia tudo. Com um olhar, né, mãezinha? Maria Lopes, participa aí, senão o pessoal vai achar que não é verdade. Então, com um olhar, se eu deixava comida no prato, ela com um olhar, ela já me olhava, eu tinha que comer tudo. Comia porque eu pedi para repetir. Então, senão vai acostumando, você vai deixando os costumes entrar dentro da sua casa, os costumes entrar dentro da criação dos seus filhos. Deixa, só uma vez, o que tem? Deixa meu filho, não quer comer, não come. Tá bom, lá na frente você vai ver que você estava errada. Não, eu não vou corrigir não, porque vai dar trauma no meu filho. Lá na frente você vai se arrepender, porque você vai receber várias chamadas da escola. Seu filho empurrou o amiguinho, seu filho bateu no amiguinho, o seu filho rasgou o caderno, riscou, levou a borracha, roubou isso, foi no supermercado e levou Eu já vi, gente. Eu já vi criança pequena chegar com um monte de balinha. A mãe fala assim, criança de 5 anos, a mãe fala, onde você arrumou isso, menino? Aí a outra grandinha falou, ela pegou lá no supermercado, ninguém viu não. Aí a mãe, gracinha, fica rindo. Se a criança pegou uma vez no supermercado, balinha, com 5 anos, ela vai aprender que qualquer lugar que ela for, ela pode pegar aquelas balinhas. Ela pode pegar um objeto que não pertence. Ela pode ir na casa de um amiguinho e carregar os brinquedinhos. Chega na sua casa com um brinquedinho novo. Quem te deu? Eu peguei lá na casa do meu amiguinho. Ele não importa, não. Precisa. Volta lá, faz seu filho devolver tanto as balinhas que ele pegou no supermercado, com 5 anos de idade, tanto na casa dos amiguinhos, na casa dos priminhos, na escola, chegou com borracha diferente, chegou com lápis diferente, corrija seu filho, porque senão ele vai crescer achando que tudo é normal, achando que não tem importância ele pegar uma balinha no supermercado, ou pegar um apontador, ou pegar umas coisas. Você precisa ensinar. A Lorena falou, eu fazia isso, né, devolver. A minha mãe fazia eu devolver, Às vezes eu chegava com um apontador diferente. Peraí, eu não comprei esse apontador. Minha mãe fazia, de onde você pegou? Com quem que você pegou? Onde você arrumou isso? Eu chegava com boneca, nós vivíamos numa comunidade que a gente, uma entrando na casa da outra, eu carregava as bonequinhas para casa. Minha mãe falava, onde você arrumou isso? Lá na casa da Nara, na casa da Lidiane, né, mãe? Vai lá devolver agora. Vai lá devolver, porque não é assim. Não, mas a Nara não tá nem importando, não, mãe. Ela nem importa, não. Volta lá. Por quê? Quando o seu filho tiver o caráter dele,
Ele tá sendo formado até os 5 anos. Com os 6 anos, ele já pôs na cabeça dele, a mãe dele achou normal. A mãe dele riu. Ele ter levado os bonecos, os brinquedos para dentro de casa. Então, você vai sofrer futuramente, porque é assim que começa. Os roubos, os furtos, é lá da infância. Você aceitou a primeira vez, você permitiu a segunda vez. A terceira vez você já achou engraçado demais. Aí não tem como mais voltar atrás. O caráter do seu pequenino, né, quando ele tiver adolescente, já está formado. Ele aprendeu que é normal, verdade? Então, é mito, é mentira que a gente não deve corrigir os filhos? É mentira. Precisamos corrigir os nossos filhos. Simone, até os 5 anos só forma o caráter? Não, até 6, 7. É essa a idade. Você vai formando o caráter do seu filho. Depois disso, vai ser um pouco difícil. Ô, Simone, eu já estudei bastante com psicólogas e elas falam, né, sobre o caráter do filho até os 8 no máximo. Até os 8 no máximo você vai formando o caráter do seu filho nessa questão. Então, é algo assim que depois disso já fica complicado você ir lá, Simone, e puxar seu filho. Já fica difícil você ir lá e tentar mostrar para ele que o que você ensinou, o que você permitiu é errado. Ele já colocou na mentezinha dele. Ele já foi crescendo com isso. E lá, quando ele tiver mais, né, do outro lado lá, ele, beijo pra Vera. Beijo, minha querida, tá pedindo um beijo. Então, é isso. Então, é mito? É mito você dizer que dá umas palmadinhas ou como que fala? Corrigir seu filho, ele vai ficar traumatizado. É mentira. É mentira isso. Você precisa. Vamos ver outro, né? Falei sobre o tom de voz, acho que eu falei no primeiro vídeo. Então, vamos lá. Mas como você conseguir, né, administrar isso? Como corrigir o meu filho? Você corrigir seu filho com o tom da sua voz. Você não precisa xingar, você não precisa desmoralizar ele, você não precisa chamar ele de burro, de idiota, de menino malcriado. Você precisa tomar cuidado com as suas palavras. Muitas mães hoje chamam o filho de burro, chamam muitos filhos de imprestável. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. As nossas palavras têm poder. Seu ladrão, seu burro, seu sonso, tomar cuidado. Seu é custoso demais, parece um diabinho. Meu filho parece um diabo, é o diabo puro. É isso, é aquele. Então, cuidado com as palavras que você lança. As palavras têm autoridade. Respira fundo. Eu sempre costumo falar. Respira fundo, respira fundo. Por quê? Você respirar, você vai pensar mais. Seu oxigênio vai trabalhar melhor. Você respira. A Lisbeth trabalha com criança também, né? Ela trabalha com criança e ela sabe, né, Liz? Essa questão de não xingar os seus filhos, de não maltratar. Não precisa, não necessita, não tem necessidade. Não tem. Então, vamos lá. Ter autoridade, né, para corrigir os seus filhos. No limite do zelo, é você ter limite dos zelos. Então, outra coisa que as pessoas têm muitas dúvidas é mentir para os filhos. Eu já recebi ligações das pessoas falar assim, olha, a mãe do meu filho morreu, ela tirou a vida, ela suicidou. A gente conta ou não conta a verdade que ela suicidou? Gente, a melhor coisa é você ser transparente com seu filho. Isso não vai gerar nenhum trauma. Isso vai fazer com que você faça que seu filho cresça uma criança forte, cresça uma criança saudável. A partir do momento que você mente que vocês separaram, não, a gente separou, então a gente vai mentir que um vai morar na casa do outro, mas eles podem ir lá, mas a gente não separou.
Fale a verdade. Se seu filho é pequenininho, fala na linguagem dele. Olha, meu bebezinho, a mamãe e o papai resolveu separar. Então, um dia você vai ficar na casa da mamãe, outro dia você vai ficar na casa do papai. O seu papai vai estar te ajudando do mesmo jeito. O seu papai te ama, a sua mamãe te ama. Hoje, muitos casais se separam, mentem para os filhos. Principalmente os filhos pequenos, claro, né? Porque os grandes já entendem. Não, mas vai gerar trauma, já vai gerar isso ou aquilo. Mentira, isso é mito. Ensine desde pequenininho que seu filho precisa entender que ou a mãe morreu de acidente, ou um carro atropelou, ou ela suicidou. Fale na linguagem deles, porque quando ele estiver lá na frente, ele vai começar a entender. E a idade cresce muito rápido. Se ele ficar sabendo da boca de outra pessoa, da boca da avó, dos primos, não, sua mãe tirou a vida, pegou a corda e se enforcou. Explica, olha, mamãe não estava feliz e ela fez isso, mas o papai do céu não gosta, né? É triste e tal. Explica na linguagem da sua criança. Eu tenho certeza que a sua criança vai crescer uma criança saudável e vai crescer uma criança compreensiva, uma criança forte. Então, nada de mentiras lá na infância. Se você separou, conte a verdade. Nós separamos. Nunca jogue a sua criança. A sua mãe é ruim, o seu pai é ruim. Se vocês estão separados, nunca fale que seu pai é um imprestável, que seu pai não cuida de você, que seu pai não gosta da família, que seu pai... Não, gente. A criança precisa entender que ela tem um pai. E ela tem que crescer entendendo, né, que eles separaram, decidiram se divorciar e precisavam desse tempo, né, de ir para o lado. Não coloque aí os seus filhos um contra o outro, porque eles vão crescer sim, aí eles vão crescer perturbadinhos, vão crescer umas crianças assim, gente, eu fico do lado da minha mamãe ou eu fico do lado do meu papai, né? Não. Nunca coloque os seus filhos contra o outro, tá bom? A pessoa pode ser a pior pessoa que for, mas você fez a escolha errada. Você escolheu a mãe para os seus filhos. Pai, você escolheu. A mãe escolheu o pai para os seus filhos. O pai escolheu a mãe para os seus filhos. Então, a culpa é de quem? A culpa é da pessoa. A culpa são dos pais. Então, nada de ficar colocando aí, jogando a culpa um do outro. Assuma sua postura e não jogue, né? Não fica jogando o seu filho contra os seus pais. Então, vamos lá. Adotivo. Adotivo, sim, sempre falar a verdade, linguagem dele de acordo com a idade. Isso é verdade. Se você adotou, eu já vi muitos casos. Muitos, já deparei de muitos. A pessoa falar assim, não, eu sou sua mãe, eu que te criei, eu que te coloquei no mundo. Gente, isso é errado. De uma hora ou outra, quando a criança crescer, essa história vai vazar. Porque quando você adota uma criança, o pai sabe, a mãe sabe, os tios sabem, e a família sabe. Às vezes a criança vai se deparar numa cozinha e os pais estão conversando no quarto. O pai verdadeiro está por aí, ou aconteceu isso. A criança vai saber. Fale a verdade. Patrícia Mafra colocou algo aí interessantíssimo. Sobre essa situação. Fale a verdade também na questão de crianças adotivas. Se você tem filhos adotivos, fale a verdade. Fala que ela teve uma mamãe que gerou ela, mas infelizmente, né? Conta a história verdadeira. Infelizmente, a mamãe teve que ir para outro país, ou não quis ter filho, não estava preparada. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá e adotei você. Hoje eu sou sua mamãe, eu vou criar você. Você tem hoje duas mamães e 2 papai. Um dia, se Deus permitir, nós vamos conhecer a sua mamãe. Talvez você vai estar grande, mas... Então coloca isso Hoje eu sou sua mamãe. Eu sou sua mamãe. A Lisbeth, eu me separei, nunca falei mal do meu pai, do pai da minha filha para ela. Sempre dei o maior apoio. Tem que ser assim.
explica, ó, a gente, né, decidiu se separar. Então, agora é assumir. A graça, Deus toque a cada pai e a mãe. Amém. Então, vamos lá. Eu já falei sobre a questão de corrigir, sobre o tom de voz, né? O que mais que a gente vai falar aqui? Hoje eu vejo também muitos pais falando assim, eu tenho filhos adolescentes e eles não confiam em mim. Eles não contam os segredos para mim. Claro, lá na infância, com quantos anos falar sobre adoção? Vai trabalhando isso, vai pedindo a Deus sabedoria nessa questão, a forma de você falar, a forma de você conduzir. Vamos ver a Ana Loureiro. Tem que ter cuidados, pais separados, para não entrar em alienação parental. Que falar mal do outro para a criança. Ana Loureiro, é isso que nós estávamos falando aí sobre isso. Ter esse cuidado. Ana Loureiro, os pais que têm os seus filhos, né, pegam para adoção, na adoção, bebezinhos. A Érica Lima está perguntando com quantos anos se deve falar para a criança que ela foi adotada. Então a Ana vai ajudar a gente aí, a Ana Loureiro, que ela é psicóloga, ela sabe também bastante coisa. Então aguarda aí, viu? Outra coisa, eles não contam segredo para mim. Eu vejo muitos pais dizendo sobre isso, falando, mas meus crianças não falam as coisas para mim. Chega da escola, não fala nada e vai embora. Por quê? Porque você não tem diálogo com a criança. Você precisa também falar do seu dia a dia para ela. Desde lá de 4 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, a criança já entende. Minha criancinha, meu bebezinho, como que foi na escola, como que foi lá com a babá, como que foi seu dia. E sua amiguinha falou alguma coisa hoje? O que você fez na salinha? Ela vai se abrindo. Quando chegar na juventude, quando chegar lá na adolescência, ela já vai ser o quê? Ela vai ter você, mamãe, ter você, papai, como um confidente, um melhor amigo. A minha filha, ela tinha o meu esposo, né, o pai dela, o melhor amigo dela. Quando, na primeira vez, né, que aconteceu algumas coisas assim, ela tinha 11 anos de idade, ela já correu pro quarto, chamou ele e contou tudo para ele. Ela tinha ele como o melhor amigo. Por quê? Porque ele tinha mais tempo. Ele falava, o que aconteceu no seu dia hoje, minha filha? Tinha 4 anos de idade, então ele foi ensinando. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Com 9 anos ela já começou a se abrir. Ela já falava o que ela via na escola, as coisas que aconteciam. Então ela não guardava segredo. Hoje você está passando por essa situação. Seu filho não confia em você por quê? Talvez porque você não pergunta, não faz perguntas, não tem diálogo dentro da casa, não tem diálogo. Seu filho chega da escola, você manda o menino tomar banho, dormir, comer e dormir, não tem diálogo. Não pergunta como foi o dia a dia. Então, não tá nem aí. Isso é importante, você ter diálogo, você perguntar para os seus filhos como foi o dia dele, o que aconteceu, se ele teve mais algum amiguinho novo dentro da sala de aula, compartilhar momentos. O meu dia foi assim, a sua vovó veio aqui, ela falou isso, falou aquilo. Nunca conte os segredos dos seus filhos para as outras pessoas. Por quê? Ele nunca mais vai confiar em você. Então, a partir de hoje, aprenda. Tudo que ele contar que for segredo, é segredo? Mamãe, é segredo, não vai contar para ninguém. Não conte. Tem pais hoje que seus filhos não confiam neles. Esconde mensagens do celular, esconde o celular, fala escondido, entra para dentro do quarto escondido. Por quê? Porque tudo que conta
Pro seu pai, pra sua mãe, eles vão lá e falam pra família. Tem um almoço na família, ele fala, você ficou sabendo que a Julinha tá gostando de fulano, que a Julinha brigou com a amiga? Isso gera constrangimento na vida da criança, do adolescente. Ele precisa confiar em você. Se é segredo, ó, não conte segredo pra ninguém. Guarde esse segredo, porque esse segredo é seu e dele, para ele confiar. Quando ele tiver a primeira namorada, quando ele se apaixonar por primeiro namorado, a primeira pessoa que ela vai falar é para a mãe e para o pai. Não é para a melhor amiga, não é para tia, não é para vizinho, é para mamãe e para o papai. Então, isso precisa ter muito cuidado. A Natália, eu acho ela muito bruta, não tenho muita direção não. O que faço? Essas crianças que são brutas, você tem que pôr limite. Independente se estão adolescentes, independente se tem 8 anos, se tem 10 anos, se tem 4 anos. Se tá bruta, você precisa colocar limites. A palavra não. Ah, o Lorival falou algo tremendo. Vou voltar aí, Lorival, me lembra, viu? Vou falar sobre o não. Então, deixa eu ver quem que perguntou, que ela é bruta. Quem que perguntou? Agora sumiu aqui. Perguntou se a filha dela é bruta, o que ela faz? É você ter diálogo, é você conversar, é você sentar e colocar limite. O Lorival falou algo muito interessante, muito interessante. Ó, a Ana Loureiro tá respondendo aí, responde. Tem livros infantil que falam sobre adoção, então com livros pode ser recurso a ser usado desde 3 anos de idade, 7 anos ou 8 anos. Você pode ir transferindo a história de livros para a dele. Depois vocês olham o comentário da Ana Loureiro, que é psicóloga. Vai falar sobre isso. A Ilana, ele já tem 19? Quando já tem 19 anos. Porque você vai ter que controlar hoje, você vai ter que sentar. Tem 19 anos, já é uma fase diferente. É uma fase difícil. O caráter já tá mudado, o caráter já tá transformado. Ele já saiu daquela fase de criança. Tenta perguntar para ele o que está acontecendo, se tem alguma preocupação, o que está deixando esse jovem tão bruto. Será que é amizade? Será que é lá na escola que ele não gosta, no colégio que ele não gosta? Ele é infeliz lá dentro e você está obrigando ele a fazer algo? Será? Então, tudo isso tem que observar. A brutalidade, por quê? Se ele é bruto dentro de casa com a mãe, quando ele tiver uma namorada, ele vai ser bruto com a namorada. Quando ele casar, ele vai ser bruto com a esposa. Entendeu? Então, eu sempre falava isso para minha filha. Minha filha, observa como é que o seu namorado trata a mãe dele, a sua sogra. Porque da mesma forma que ela trata ele, ele vai te tratar futuramente. Então, toma cuidado. Se ele é bruto, se ele grita, se ele desrespeita, no casamento, ele não vai ser diferente. Então, a criança ela vai crescendo. Talvez ela recebeu muitos sim. E ela não soube administrar os nãos que recebeu. Nós vamos orar por isso, tomar muito cuidado com essa questão, né? Então, falei sobre o segredo. Ela é mulher. A Ilana, ela falou assim, ela é mulher. A sua filha, ela tem 19 anos, já vai querer namorar, né? Ou já tá namorando. Minha querida, senta com a sua filha. Seja amiga dela, sabe? Seja amiga dela. Falar, olha, filha, eu quero ser sua amiga. Eu quero ser a sua confidente. Eu quero conversar aqui com você, tenta decifrar, observar o que causa a brutalidade dela. É os não que você tá deixando? Talvez você acostumou com ela tanto sim. Não, tá bom, eu te dou, tá bom, eu faço isso, tá bom, eu faço aquilo. Então, tomar cuidado,
né? Idade correta para início de namoro. Hoje os jovens estão namorando muito precoce, eu acho. Olha, Patrícia, é o seguinte, eu namorei muito cedo, arrependo demais, demais. Os meus pais não queriam que eu namorasse, porque eu precisava estudar, porque eu precisava aproveitar a minha adolescência. Hoje, os pais falam muito sim, não é verdade? Não, tá bom, namora. Aí o adolescente namora com 13, 15 anos e já tem 3, já passou por 4 namorados, então isso é muito sério. Então, esse é um acordo que você tem que combinar com seu filho. E mostrar para ele que o namoro precoce, eu tive um namoro precoce, prejudicou a minha juventude. Eu não tive juventude, tampouco eu tive adolescência. Me atrapalhou demais, atrapalhou os meus estudos, atrapalhou meus pensamentos, virou uma bagunça, porque eu tive que casar muito cedo. Então, assim, atrapalhou tudo na minha vida, né? É algo muito sério. Hoje os pais, não, vai, namora, faz isso, faz aquilo. Esquece que tá formando o futuro ali do seu filho, não é verdade? Se ele namorar cedo, ele vai acabar se envolvendo demais com esse namoro e vai atrapalhar os estudos. Não é fácil, não. Outra coisa, os pais hoje, muitos pais hoje querem escolher a profissão do seu filho, obrigar não, eu sou médico, você vai ter que ser médico. Eu sou professor, você também vai ter que ser professor. Hoje eu conheço muitas pessoas deprimidas, depressivas, que têm uma profissão que não gosta. Aí você vai entrar na causa, né? Mas por que você está deprimida? Por que você está com depressão? Porque meu pai queria que eu fosse professora. E eu, para fazer as vontades do meu pai, eu tive que me formar, né, 17 anos já faz cursinhos. 17 anos, 18 anos. O meu pai que escolheu minha profissão. E hoje eu sou deprimida, eu não gosto de dar aula. Eu dou porque eu sou obrigada. Eu formei porque eu fui obrigada. Nós precisamos ser... Como é que fala? A melhor versão dos nossos filhos. Não queira. A minha filha, quando ela tinha 13 anos de idade, ela falou, mãe, eu quero ser veterinária. Tá bom, minha filha, ótimo. Com 16 anos, ela, mãe, eu quero fazer odontologia. Tá bom, minha querida. Prestou vestibular, fez cursinho, prestou vestibular, passou e queria fazer odontologia. Aí arrumou um emprego de auxiliar numa clínica. Ficou 1 ano, não gostou, detestou. Mãe, eu não quero fazer odontologia. Eu resolvi, eu quero ser esteticista. Hoje ela é feliz, o ano que vem ela vai formar. Mas eu dei ali umas opções. Minha filha, tem esse curso, tem esse curso, tem esse curso. Qual que você sente bem? Qual que você se vê? Ela é estética, na área de esteticista, então vai. Hoje ela é feliz, ela gosta de fazer, é tranquila, tem as clientes dela. E não frustrei ela, por quê? Porque eu deixei ela escolher o curso que ela achava melhor. E hoje os pais, eles querem obrigar o seu filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então tome cuidado, porque isso vai gerar aí muita confusão na vida dos seus filhos. A Eva, fico perdida com as brigas entre eles. Não sei mais o que fazer. O tempo todo brigam. Brigam muito, mas acabam brigando. Brigam muito e acabam brigando ou brincando? Eva, é o seguinte. Principalmente quem tem vários filhos, né? 3, 4. Minha mãe, ela teve 2 filhos. E 10 anos depois ela já teve mais 2 filhos. E o que aconteceu? A gente brigava entre si, mas eu lembro que os meus pais colocavam limite. Quando ele percebia que a brincadeira já estava brigando demais,
já separava. Colocava um dentro do quarto, já fechava a porta, colocava o outro dentro do quarto e acalmava. Quando acalmava, voltava. Minha mãe fazia nós, era eu e minha irmã, né, que eram os mais novos, beijar, abraçar. Eu já passei por palestra também com psicólogas de estar fazendo isso também. A psicóloga orientar você fazer isso. Na hora, separa os seus filhos. Quando eles acalmarem, porque não adianta você fazer eles beijar, abraçar ali. No calor da emoção é perigoso eles ainda dar um soco, né? Ainda bater no irmão. Separa. Separa os dois, coloca um de cada lado e depois você volta com seus filhos e fazem eles fazer as pazes, né? Então isso é a melhor solução. Vai trabalhando isso, o diálogo, senta os dois filhos. A Patrícia, eu tenho 2 adolescentes que brigam o tempo todo, mas não se largam. Brigam, mas não ficam um sem o outro. Essa questão de brigar, gente, vocês precisam ensinar. Precisa, sim, ensinar o seu irmão ser o melhor amigo do outro. Ser o melhor companheiro do outro. Eu tenho uma cliente que ela tem os dois menininhos, um de 6 e um de 7. E eu vejo assim a sabedoria dela criar esses 2 filhos. Quando um começa a brigar, ela já vai lá, interfere, ela larga a panela, ela larga o que ela tá fazendo, ela larga tudo. Ela vai lá, você senta aqui e você vai pro seu quarto. Quando você se acalmar, você volta. Então você precisa ter autoridade, você precisa colocar limites. Se você não colocar limites, a sua casa vai virar uma bagunça, a sua casa vai gerar um transtorno, tá? Então, para nossa aula não ficar estendida demais, não ficar prolongada demais, eu vou encerrar por aqui e amanhã a gente vai trabalhar outros tópicos. E se tiver mais perguntas, vão deixando aqui, eu vou tentar responder para vocês, vou colocar um estudozinho e alguns links de site para você estar lendo, tá bom, minha mãe? Verdade, você tá contando toda a verdade, minha mãe tá falando aí, minha mãe é a Maria Lopes, ela tá verdade. Então, para não estender aqui, nós vamos parar por aqui. Vamos ver só a pergunta da Ayana. Já aconteceu comigo, mas ela não quer decidir, não se decidiu. Já mudou 2 vezes depois que arrumou um namorado. Deixou um curso de inglês e 5... É desse jeito. Eles largam os estudos para ficar envolvido com os namorados. Pessoal que entrou por último e não sabe o que está acontecendo, a gente tem uma live aí todos os dias apresentando, né, um estudo. Vou despedir aqui. Quem quiser adquirir meu livro, eu tenho um livro em português e inglês que fala sobre superação, fala sobre dor, fala sobre crises e como superar. É muito interessante. É só você falar, eu quero. A Lisbeth vai entrar em contato com você, tá bom? Estarei orando por vocês. Deixe as suas perguntas. Amanhã a gente vai responder e eu vou tentar responder hoje à noite também, tá bom? E quando o caso é sério, a gente conversa em box. Beijo e até amanhã.